Bom, gente, vamos nós aqui para mais uma aula de processo penal. Como dito, na primeira aula, nós realizamos a correção das nossas provas, da nossa prova, né? Fizemos a correção das questões aí da nossa prova, fizemos uma explicação, uma nova explicação da matéria, dessa vez por meio da correção das questões. E agora o que eu estou propondo aqui para vocês é a realização de um trabalho que eu, inclusive, gostaria de que nós adotássemos esse trabalho aí mais ou menos como um padrão. Porque o que acontece é o seguinte, o que acontece com o direito? Muitas vezes nós vemos simplesmente os dispositivos legais ou a doutrina é uma coisa. Se você vê só os dispositivos, só a lei, ou se você vê só a doutrina, de repente pode ficar num campo muito abstrato. Pode ser muito abstrato. E o fato de ser muito abstrato faz com que você não consiga obter, você não consiga visualizar o real significado dos dispositivos legais. Quando você vê esses dispositivos sendo aplicados na prática, é muito mais fácil você entendê-los. O estudo dos institutos jurídicos, seja ele de que natureza for, o estudo deles por meio da leitura de julgados, por meio da leitura de jurisprudência, ele é um estudo muito interessante. Ele é um estudo muito interessante porque ele não se restringe à lei, ele não se restringe a aplicações teóricas, como está na doutrina, mas ele indica, ele demonstra a aplicação prática da lei a um caso concreto. Por isso que é interessante a gente fazer leitura de julgados a respeito dos mais diversos temas. Não sei se eu já disse, não sei se eu já falei para vocês, mas todos os tribunais eles têm boletins. O Supremo Tribunal Federal tem boletim, o STJ tem boletim. Seria conveniente, no mínimo, vocês darem uma lida nos boletins do Supremo Tribunal Federal. Se não me engano, eles são quinzenais. Eles trazem os mais diversos temas, na área penal, na área civil, na área de direito administrativo, os mais diversos temas. Alguns julgados traz só ementa, outros julgados traz o julgado na íntegra. Mas é uma importante fonte de pesquisa, é uma importante fonte para você, é uma forma muito interessante de você aprender. É diferente de simplesmente da lei seca ou da doutrina. A aplicação prática da lei, no caso concreto, ela faz com que a gente entenda melhor os fatos, a gente compreenda melhor a lei. Pois bem, veja só, dentro deste propósito, então, dentro deste propósito de fazer com que vocês, de elaborar mais um trabalho nosso, ainda dentro dessa ideia, mas mais do que isso, de possibilitar, de auxiliar vocês a fazer uma leitura de um julgado, nessa segunda aula eu trouxe um julgamento do STJ. Mais uma vez eu vou fazer aquela projeção da tela para que vocês possam acompanhar comigo a leitura do julgado e vou indicar para vocês quais são os principais pontos que você tem que prestar atenção quando você está se referindo a um julgado de qualquer natureza. Beleza? Essa é uma formatação de um julgado do Superior Tribunal de Justiça, mas eles não se diferem muito. Digo, julgados do Supremo Tribunal Federal, dos tribunais regionais federais, dos tribunais de justiça dos estados, eles não se diferem muito desse modelo que eu estou apresentando para vocês. Só para vocês terem ideia, a busca
que eu faço por esses julgados, tem um site, depois, se vocês tiverem interesse, curiosidade, se vocês já não conhecerem, tem um site que chama Jurisprudência Unificada. Esse site, ele é do CNJ, Jurisprudência Unificada é do CNJ. Ele traz julgado de todos os tribunais, TRFs, STJ, STF, traz inclusive julgado de TCU, de alguns tribunais de justiça, de todos os tribunais. Aí você pode fazer a busca lá das mais diversas maneiras. Você pode fazer uma busca lá por tema, você joga lá desclassificação, tribunal do júri. Parece 500 julgados. Aí se você quiser desclassificação, tribunal do júri, é Supremo Tribunal Federal. Aparecem só os julgados do Supremo. No Jurisprudência Unificada, aparece só a ementa dos julgados. Só a ementa, só aquela parte de cima. Mas aí o que você faz? Você faz a pesquisa, feita a pesquisa, saiu a ementa lá, a ementa está mais ou menos dentro do que te interessa, você pega o número do julgado, aí vamos supor, o julgamento que te interessa, o julgado que te interessa é um julgado do STF. Você pega o número do julgado, aí você vai lá no site do STF, lança esse número do julgado lá com a pesquisa, aí sai o julgado na íntegra, não só a ementa. Sai o julgado na íntegra, com o voto de todos os ministros, enfim, sai o julgamento na íntegra. Isso vale tanto para a STF, quanto para a STJ, quanto para todos os tribunais. Então, é uma forma interessante de você fazer a pesquisa. Primeiro, você vai lá no site, o site chama Jurisprudência Unificada. Primeiro, você vai nele e lança o tema lá, pesquisa livre. Aí sai nos tribunais onde tem aquela pesquisa que você está fazendo. E, na sequência, você vai para o tribunal, para o site do tribunal propriamente, e lá você joga o número do julgado e aí sai o julgado na íntegra. Sai o julgado na íntegra. É muito interessante, exatamente, esse site aí, Jurisprudência Unificada. E é tão interessante essas pesquisas, só para contextualizar aqui para vocês, uma situação bem específica. O pessoal trouxe para a gente aqui, tem uma empresa de São Paulo, ela ganhou a concessão para transmissão de energia elétrica aqui no norte de Minas. E aí ela está construindo as torres de transmissão e para fazer o cabeamento, os cabos. Eu suponho que seja transmissão de uma hidrelétrica, não é de energia solar, não. Inclusive está tendo muito essa briga aí, né? As fazendas de energia solar estão brigando com as empresas, porque elas não pagam pela transmissão, estão utilizando a própria transmissão das hidrelétricas, enfim, as empresas ligadas às hidrelétricas, mas não é esse o problema. O problema que nos foi apresentado aqui, só para contextualizar para vocês, para vocês verem a importância da jurisprudência. O problema que nos foi contextualizado aqui foi que havia uma concessionária, ganhou uma licitação com a União, que estava fazendo a estrutura para fazer a transmissão, queria passar inclusive por Grão-Mogol, pela região de Grão-Mogol. Torres e cabos para transmissão da energia elétrica vinda de algum lugar aí. Aí o que aconteceu? Ocorre que o pessoal, por onde os cabos estão passando, não sem querer entrar no mérito se estão certos, se estão errados, insatisfeitos com essa transmissão, com essa passagem das torres pela comunidade, segundo a notícia crime, porque isso não foi apurado, segundo a notícia crime apresentada pela empresa de São Paulo, a população local lá estaria derrubando as torres,
segundo a notícia crime, derrubando as torres e estragando a estrutura. Enfim. Aí o que acontece? Aí fica assim, né? O pessoal às vezes pensa que a Polícia Federal resolve tudo. Aí já traz o negócio para nós. Só que o que acontece? Tanto nós, quanto principalmente a Justiça Federal atua de uma maneira bastante restrita. E aí o cara foi assim, onde é que o cara foi se socorrer? Onde é que o cara foi se socorrer? Conhece, né, Éder? Onde é que o cara foi se socorrer para querer trazer essa atribuição para nós? Ele foi se socorrer de um julgado, ele encontrou um julgado só de um tribunal regional federal, se não me engano, porque está lá a notícia crime, eu conversei com o procurador da República, acabou que a gente nem deu sequência, porque eu vi que não era nosso. Ele encontrou um único julgado em que estava havendo danificação nas torres de transmissão da Companhia do Vale de São Francisco. É uma concessionária já em funcionamento. Nela nós já tínhamos a transmissão da energia. Neste caso, nós temos um crime específico, sim, nós temos um crime específico quando há a interrupção de serviços essenciais, como esse de telefonia, de transmissão de energia elétrica, de água, serviços essenciais. Assim, quando há interrupção do serviço, você pode falar da atribuição da Justiça Federal, da competência da Justiça Federal e, por fim, da atribuição da Justiça Estadual. Só que, neste caso, ainda não tem, a empresa é uma concessionária, ganhou licitação, mas ainda nós não temos o serviço em operação. Mas de onde o cara foi se socorrer? Onde é que o cara foi se socorrer para justificar a apresentar a notícia crime para nós? Ele foi se socorrer lá na jurisprudência. E ele achou o quê? Um julgadinho só. Mas foi um julgado suficiente para instruir a notícia crime. E antes de me dar o trabalho de instaurar o inquérito policial e da gente tomar as providências, eu entrei em contato com o Ministério Público Federal com o propósito de ver qual o entendimento dele a respeito do fato, né? Porque isso é um delito dessa natureza, onde há o envolvimento, onde pode haver o envolvimento de muitas pessoas, você tem envolvimento de comunidade, questão ambiental, tem uma série de fatores, você tem comunidades tradicionais, é uma coisa muito complexa para você se debruçar para apurar um fato dessa natureza, para depois a Justiça Federal se dar por incompetente. Então, exatamente gerais erros. Para a Justiça Federal se dar por incompetente, então não compensa. Aí eu entrei em contato com o procurador, falei, doutor, a situação é essa, eu entendo, disse a ele, eu entendo que se trata de um crime contra o patrimônio. Havendo crime, eu entendo que se trata de crime contra o patrimônio de uma empresa particular. Se é crime contra o patrimônio de uma empresa particular, por mais que ela seja uma concessionária, não é bem da União. Se não é bem da União, nós não temos, não é competência da Justiça Federal, não é atribuição da Polícia Federal. Qual o entendimento do senhor? Aí ele fechou comigo, falou, não, eu entendo que é dessa forma mesmo. Para mim, aí nós estamos diante de um crime contra o patrimônio. Então, se é crime contra o patrimônio, é atribuição nossa. Compreendem? Mas onde é que o cara foi se socorrer? O cara foi se socorrer na jurisprudência. Daí a importância de nós sabermos procurar, sabermos fundamentar e sabermos fazer a leitura dos julgados. Tranquilo? Vamos lá. Alguém me dá um oi aí no áudio para ver se eu consegui projetar direitinho, viu? Aí para vocês. Vocês só confirmam para mim. Deixa eu ver se eu acho o negócio aqui.
Visualizaram aí? Conseguiu visualizar? Eu preciso que vocês me confirmem aí no áudio, porque quando eu abro a tela aqui, eu já não vejo a tela da conversa da gente. Conseguiram? Sim. Não, não. Né? Sim, professor, sim. Olha lá. Vamos lá, gente. Vou só indicar para vocês aqui as questões básicas que a gente tem que observar quando você vai escolher um julgado para qualquer finalidade. Olha lá, nesse caso aqui se trata de um julgado do Superior Tribunal de Justiça. Como todo julgado, nós temos lá em cima, qual é a natureza? É um recurso. Qual é a natureza desse recurso? É um habeas corpus impetrado contra um julgado do Rio de Janeiro, olha lá, habeas corpus número 62686, do Rio de Janeiro. Então, o julgado primeiro, o julgado contra o qual se recorreu, o julgado contra o qual se impetrou um habeas corpus, não é isso? Dentro daquela ideia nossa lá, se você acorda, recurso a gente interpõe, remédios constitucionais a gente impetra. O habeas corpus impetrado aqui foi contra um julgado do Estado do Rio de Janeiro. O número do processo no Superior Tribunal de Justiça 2006/015-2902-3, beleza? O relator do julgado no Superior Tribunal de Justiça é o ministro Félix Fischer, o relator do julgado. Relator por quê? Porque se trata de um julgado do tribunal, nós temos vários ministros, aqui quando nós estamos falando em STJ, assim como no STF, são ministros. Nós temos aí vários ministros, dentre esses ministros, atuou como relator o ministro Félix Fischer. Quem impetrou o habeas corpus foi o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Daí, o que nós já concluímos? Se quem impetrou o habeas corpus foi o Ministério Público do Estado do Rio, é o Ministério Público Estadual. Se é o Ministério Público Estadual, nós estamos falando de justiça estadual. Por que é importante dizer isso? Porque o julgado é do Rio de Janeiro, mas o julgado poderia ser da Justiça Federal. Mas a partir do momento que o impetrante é o MP estadual, o MP estadual só atua na Justiça Estadual. Então, só deste cabeçalho aqui, nós já concluímos que o julgado recorrido é um julgado do Estado, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O impetrado é a segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça. Os tribunais são divididos em câmaras, a segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. E o paciente, aquele em função do qual se está recorrendo, é o Agnaldo Lucindo da Silva. Muito provavelmente foi o réu numa ação penal. Vamos ver aqui. A ementa ela traz um resuminho do que vem a ser o julgado, né? Ela traz ali os pontos principais do julgado. Olha lá. Processo penal, habeas corpus, artigo 213 caput e 213 combinado com 14.2, todos do Código, inciso 2, todos do Código Penal. 213 aqui, para não termos dúvida nenhuma, 213 é estupro, não é isso? 213 do Código Penal é estupro. Aí nós temos um estupro, uma tentativa de estupro e o artigo 10, parágrafo 1º da Lei 9.437. Lei 9.437, eu acho que essa lei, inclusive, foi revogada. Deixa eu ver.
E não interessa para nós aqui, porque é só capitulação legal. O fato dela ter sido revogada não interessa. Mas eu quero só confirmar aqui, para eu não falar bobagem com vocês. 1437. Aqui. 9.400. Que, inclusive, ela diz respeito à arma de fogo. Disparo de arma de fogo. Cadê você, minha filha? Não foi revogada, não. Que eu mexi com ela, inclusive, esses dias. Nós tivemos aí agora há pouco. 9.437. Nós tivemos aí agora há pouco uma apreensão. Isso. Nós tivemos aí agora há pouco, ela está em vigor, sim. Nós tivemos aí agora há pouco, porque são tantas leis, nós tivemos aí agora há pouco, foi no meu sobreaviso, a apreensão aí, Polícia Militar realizou a apreensão de mais de 500 caixas de cigarro e, além das caixas de cigarro paraguaio, lá no local foram encontradas duas armas de fogo, um revólver calibre 38 e uma pistola 9mm. Foi encontrado, é uma pistola 9mm, é isso mesmo. Aí o que acontece? Olha só. A pessoa respondeu não só pelo contrabando, pelo descaminho, né, pelo contrabando, descaminho não, pelo contrabando, como também pela posse lá da arma. Agora, olha só, aqui nesse julgado nós temos um estupro, uma tentativa de estupro, e no próprio julgado já se faz referência ao artigo 10, parágrafo 3º, inciso 3. O que é o inciso 3? O que se refere ao inciso 3? Nas mesmas penas, incorre quem? 3. Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que o fato não constitua crime mais grave. Então, o artigo 1º, inciso 3, ele fala do disparo de arma de fogo. Então, nós temos aqui um crime de estupro, temos um crime de tentativa de estupro, temos um crime de estupro, temos um crime de tentativa de estupro. Estão me ouvindo aí direitinho? Dê uma olhada aqui agora, abriu o áudio. Belezinha? Olha só. Nós temos um crime de estupro, um crime de tentativa de estupro e temos um disparo de arma de fogo. Beleza? Júri, alegação, ainda seguindo na emenda. Júri, alegação de nulidade do feito. Desclassificação própria. Crimes conexos. Competência, juiz-presidente. 1. Verificada a presença de crimes conexos em relação ao tribunal do júri, verificada a presença de crimes conexos em relação ao delito contra a vida, o juiz natural da causa, incluído aí o dos crimes conexos, será o tribunal do júri. Contudo, operada em plenário a desclassificação própria do delito doloso contra a vida, ao juiz-presidente competirá tanto o delito desclassificado quanto os demais, porventura, a ele conexos. Precedentes do pretório excelso, ordem denegada. Vejam vocês. O que nós temos aqui, então?
Aqui já dá para a gente vislumbrar o quê? Nós temos um crime de estupro e um crime de tentativa. É óbvio que tentativa de estupro. É óbvio que não foi para o júri por causa desses delitos, porque não são delitos dolosos contra a vida. Porém, nós temos cometidos em conexão o crime de disparo de arma de fogo. Nós temos o crime de disparo de arma de fogo. O crime de disparo de arma de fogo, ele é resultado, a gente já denota que disparo de arma de fogo é crime doloso contra a vida? Não, não é crime doloso contra a vida. Mas é lógico que, se trata de uma desclassificação, muito provavelmente, é o que a gente pode presumir, muito provavelmente, num primeiro momento, estava se trabalhando com a possibilidade de tentativa de homicídio. Você efetuou disparos contra a pessoa, quem efetuou disparo contra a pessoa quer matar, né? Você não efetua disparo de arma de fogo contra a pessoa para outra finalidade que não sei que você seja um sniper e fala assim, eu vou tirar uma casquinha nela ali. Não, tem isso. Quem atira nos outros atira para matar. Então, muito provavelmente, estava se trabalhando, a princípio, com a imputação de tentativa de homicídio. Pelo que consta aqui, a gente já consegue extrair que nós tivemos a desclassificação e essa desclassificação foi dada no júri. Por que foi dada no júri? Porque já se está falando de competência do juiz-presidente. Juiz-presidente do quê? Juiz-presidente do tribunal do júri. Então, a desclassificação tem que ter sido feita, tem que ter sido realizada pelos jurados. A desclassificação foi realizada pelos jurados. Em razão dessa desclassificação, eles entenderam, muito provavelmente, vamos dar sequência aqui, mas eles entenderam que não se trata de um crime doloso contra a vida. Muito provavelmente eles entenderam que não se tratava de uma lesão corporal, perdão, de uma tentativa de homicídio, mas sim de um mero disparo de arma de fogo. O advogado foi eficiente lá e conseguiu demonstrar que não era isso. O cliente dele não queria matar. Aqui. Acórdão. Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes acima indicada, acórdão os ministros da 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça, então o julgamento não foi por um plenário do STJ, foi por uma turma do STJ, por unanimidade, a denegarem a ordem. Os ministros Laurita Vaz e Arnaldo Esteves Lima votaram com o ministro relator. Relator, nós sabemos que é o Félix Fischer. Os outros 2 ministros votaram com eles. Ausente justificadamente o ministro Gilson Dipp. Gilson Dipp não votou. Quem efetivamente votou foi o Fischer, o Félix Fischer, os outros 2 votaram com ele. Os outros 2 votaram com ele no mesmo sentido. Sentido de denegação da ordem. Qual ordem? Denegação do habeas corpus. Habeas corpus proposto por quem? Impetrado por quem? Impetrado pelo Ministério Público. Impetrado pelo Ministério Público, tendo como favorecido, né? Impetrante, tendo como impetrante o Ministério Público, tendo como favorecido o Aguinaldo. Vamos lá, relatório. Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo Ministério Público Estadual em benefício de Aguinaldo Lucindo Silva, apontado como autoridade coautora, a 2ª Câmara e a Agrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, na apelação 1411-05. Retrataram os autos que o ora paciente foi condenado nas sanções 213, CAPT, e 213, combinado com 14.2, todos do Código Penal, ou seja, estupro e tentativa de estupro. E artigo 10, parágrafo 1º, inciso 3 da Lei 9.437 de 97. Então, a pessoa foi condenada por estupro, tentativa de estupro e disparo de arma de fogo. A condenação foi por estes 3 delitos. Mais uma vez, o favorecido em favor de quem está propondo o habeas corpus é a pessoa que foi condenada, o Aguinaldo. A pessoa contra quem está se propondo o habeas corpus
é contra a segunda Câmara Criminal e o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Então, já teve um primeiro recurso, e aí olha só para vocês verem que interessante. Câmara Criminal e Tribunal de Justiça julga crime doloso contra a vida? Não julga, né? Não julga. Então, o que nós tivemos? Nós tivemos um primeiro julgamento perante o Tribunal do Júri. No Tribunal do Júri, o júri desclassificou. Houve recurso desta desclassificação. Houve recurso foi impetrado um habeas corpus, aí nós teríamos que voltar o processo lá atrás. Perante o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o primeiro julgamento não foi perante o júri. O júri não é lá na primeira instância. Houve um recurso do júri, e este recurso foi desfavorável ao réu, isso aí nós tem que verificar, né, em que circunstância, mas no entender do Ministério Público, que foi quem impetrou o habeas corpus, agiu como coautor quem? Agiu como coautor a segunda Câmara do Tribunal de Justiça do Rio e o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que analisaram um recurso de onde? Que analisaram um recurso interposto contra o julgamento de um tribunal do júri. Um tribunal do júri, aí nós vamos ver se o julgado ele traz qual a comarca. Olha só para vocês verem que bagunça, por que a justiça tarda tanto, né? Um julgamento perante o tribunal do júri, houve um recurso, neste primeiro recurso para a segunda Câmara Criminal e Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, esse recurso não atingiu o propósito que queria o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Então, o que ele fez? Ele impetrou um habeas corpus contra o Tribunal de Justiça e contra a segunda Câmara Criminal. Habeas corpus esse direcionado para onde? Para o Superior Tribunal de Justiça, que é esse julgado que a gente está falando aqui. Beleza? Vamos lá. O egrégio tribunal ACO, ou seja, aquele que negou o provimento ao recurso, negou o provimento ao recurso defensivo em parecer assim emendado. Estupro consumado e tentado, fatos típicos dos artigos 213 e 213 combinado com 14.2 do Código Penal, e disparo de arma de fogo em local habitado, do artigo 10, parágrafo 1º, inciso 3 da 9.437. Desclassificação operada por ocasião do julgamento pelo plenário do júri da 4ª Vara Criminal de Duque de Caxias, prova suficiente para a condenação. Recurso voluntário defensivo a que se nega provimento. Então, olha só para vocês verem. Mais informação aqui. Quem foi que julgou em primeiro lugar? Quem julgou em primeiro lugar foi o Vara do Júri da comarca de Duque de Caxias, no interior do Rio de Janeiro. Foi ela que em primeiro lugar julgou. E mais uma vez, olha aqui, ao final se entendeu, houve desclassificação por quem? Pelo Tribunal do Júri. Vocês lembram que nós falamos que o procedimento do júri não é bifásico? Não existe um primeiro procedimento perante o juiz de direito e um segundo procedimento perante o Tribunal do Júri, um segundo momento, a segunda fase. Como consta aqui, como a desclassificação ocorreu no plenário do júri, então nós já fomos para a segunda fase. Se nós fomos para a segunda fase, houve pronúncia. Se houve pronúncia, houve um crime doloso contra a vida. Qual crime doloso contra a vida ocorreu? Muito provavelmente, tentativa de homicídio. Só que conexo com essa tentativa de homicídio, tiveram um estupro e uma tentativa de estupro. Só que aí o júri já não teve pronúncia, não foi o júri quem julgou. Olha lá, o recurso não é contra o julgamento do plenário do júri da 4ª Vara Criminal de Duque de Caxias. Então, se o julgamento é contra a 4ª Vara Criminal, é porque se é contra o plenário do júri, então houve julgamento pelo júri.
E no julgamento do júri, lembra que nós temos a possibilidade, nós podemos ter a desclassificação tanto pelo juiz na primeira fase, quanto nós podemos ter a desclassificação pelo júri. Muito provavelmente aqui se tratava de uma tentativa de homicídio, e na hora que o júri julgou, ele desclassificou a tentativa para disparo de arma de fogo. Ele desclassificou a tentativa para disparo. Vamos lá. Recurso voluntário defensivo a que se nega provimento. Típicas antijurídicas e culpáveis dos tipos penais perseguidos, ressurgentes da desclassificação do plenário do júri de Caxias. As ações daquele que, despeitado por ter abandonado sua ex-companheira, invade a nova residência armado e, mediante coação exercida com a mesma, e mediante coação exercida com esta mesma arma, que chega a disparar, a obriga a levantar a saia e a tirar a calcinha com a intenção de manter com ela a conjunção carnal, como já fizera no dia 2 de março de 2003, quando ali não estava o novo companheiro da ofendida. Sendo certo que na segunda empreitada, em 11 de março de 2003, só não conseguiu seu intento pela intenção do novo companheiro de Raquel, Cristiano Iluminato da Silva, que, chegando à varanda da casa, o obrigou a fazer o disparo intimidatório, que mereceu ser desclassificado pelo Conselho Tribunal do Júri de Caxias, daí a prorrogação da competência do seu juiz-presidente para, nos termos do artigo 74, parágrafo 3º, última parte, 492, parágrafo 2º do Código Penal, prolatar a sentença de mérito alvejada. Em caso, inviáveis todas as teses recursais defensivas, em caso, inviáveis todas as teses recursais defensivas, se segura e clara a prova dos autos a demonstrar o autuar típico e violento de ex-policial militar. Precisa a prova testemunhal carreada nos autos a levar a um correto juízo de reprovação e ajuste necessária à resposta penal. Recurso voluntário defensivo a que se nega provimento. Então, olha só para vocês verem que interessante. Eu confesso para vocês que eu estou lendo o julgado aqui agora com vocês. Então, nós tivemos que, num primeiro momento, houve a manutenção da conjunção carnal. Num segundo momento, na segunda empreitada, que ocorreu em 11 de março, não conseguiu o seu intento devido à intervenção do novo companheiro. Então, no primeiro momento, a pessoa, o autor, ele obteve o propósito de manter a conjunção carnal. Num segundo momento, o novo companheiro da sua ex-esposa estava em casa, ele chegou à varanda, o companheiro de Raquel, Cristiano Iluminato da Silva, que chegou à varanda da casa, o obrigou a fazer um disparo intimidatório, que mereceu ser desclassificado pelo Conselho de Sentença Tribunal do Júri. Então, vejam vocês, houve também o disparo, ao que tudo indica, só não conseguiu o seu intento pela intervenção do companheiro, que, chegando à varanda da casa, o obrigou a fazer o disparo intimidatório. Ao que tudo indica aqui, parece que quem efetuou o disparo foi o primeiro, né? Aquele que foi lá efetuar o estupro. Alega o impetrante do habeas corpus, que a nulidade do feito, tendo em vista que o juiz-presidente do júri não teria competência para julgar os crimes conexos, ainda que operada a desclassificação do crime originariamente afeto ao Tribunal do Júri, ao Tribunal Popular, doloso contra a vida. Alega o parquê que, neste caso, os crimes conexos permaneciam dentro da competência do Tribunal do Júri. Busca, ao final, a anulação do julgamento. Olha só para vocês verem, então, que interessante. Olha só para vocês verem que interessante. Nós estamos falando
E por isso que eu digo que convém a gente ler o julgado, que você extrai muitas informações do julgado. Você pode extrair muitas informações dele. Olha só, quem impetrou, o que o Ministério Público faz no processo criminal? A função do Ministério Público no processo criminal é acusar, não é isso? Ele ocupa a posição da acusação. Mas olha aqui que interessante. Neste caso aqui, o Ministério Público, que originariamente ocupou a posição de acusador, foi ele quem impetrou o habeas corpus em favor do réu. Foi ele quem impetrou o habeas corpus em favor do réu. Está lá, ó, o réu foi condenado. Nós temos aqui condenação a 13 anos e 4 meses de reclusão. Nessa condenação foram 3 crimes: estupro, tentativa de estupro e disparo de arma de fogo. Resultou numa pena de 13 anos e 4 meses de reclusão. Nós já vimos aí que é o ex-companheiro que estuprou e estuprou uma vez, tentou estuprar uma segunda e efetuou o disparo de arma de fogo contra o atual companheiro de quem ele estuprou, que é a sua ex-companheira, né? E agora, vendo vocês que interessante, o Ministério Público, no primeiro momento, ele atuou como autor da ação penal, só que nesse segundo momento, após a pessoa ter sido condenada, houve a desclassificação. Na desclassificação, o juiz presidente do feito, o júri desclassificou na hora que foi analisar o doloso contra a vida, desclassificou. Falou, não é tentativa não, é disparo. Ah, é só disparo? Então tá. O que o juiz presidente fez? O tribunal do júri. Ele trouxe para si, então, a competência, conforme determina a lei. Ele trouxe para si a competência para julgar não só o crime desclassificado, como também os conexos. E aí, o que o Ministério Público fez? Que, num primeiro momento, atuou na acusação. O Ministério Público virou e falou, não, peraí. No entender do Ministério Público, a partir do momento em que houve a desclassificação, no entender do Ministério Público, quem permanecia competente para o julgamento dos crimes não dolosos contra a vida era o tribunal do júri que inicialmente desclassificou. Olha lá, nesse slide que agora está aberto aí para vocês. Alega o impetrante do right. Quem é o impetrante? O impetrante é o MP, que há nulidade no feito, tendo em vista que o juiz-presidente do tribunal do júri não teria competência, no entender do MP, ele não teria competência para julgar os crimes conexos, ainda que operada a desclassificação do crime originariamente afeta a competência do tribunal do júri, que no caso era o crime de tentativa de homicídio. Alega o parquê, no caso, que os crimes conexos, estupro e tentativa de estupro, permaneceriam dentro da competência do tribunal do júri. Esse foi o fundamento do habeas corpus que o Ministério Público, que num primeiro momento atuou como acusador, agora quer obter a anulação do julgamento. Ementa, processo penal, habeas corpus, 213, caput 213, combinado com 14.2, todos do Código Penal, e artigo 10, parágrafo 1º, inciso 3 da 9.437, júri, alegação de nulidade do feito, desclassificação própria, crimes conexos, competência, juiz-presidente. Verificada a presença de crimes conexos em relação ao doloso contra a vida, o juiz natural da causa, incluindo aí os crimes conexos, será do tribunal do júri. 2. Contudo, operada em plenário a desclassificação própria do delito doloso contra a vida, ao juiz-presidente competirá julgar tanto o delito desclassificado quanto os demais, porventura, com eles conexos. Nós falamos disso. Nós falamos disso quando a gente encerrou o tribunal do júri. Vejam vocês aqui que é exatamente essa situação. A princípio, nós tínhamos um estupro, uma tentativa de estupro e uma tentativa de homicídio. O júri, na hora de quesitar, votar a quesitação, entendeu? Não, a tentativa de homicídio é só disparo de arma de fogo. A partir desse momento, ele tornou-se incompetente para ele e para os crimes conexos. Voto do ministro
Nós temos tempo. Voto do ministro Félix Fischer, o relator. A questão posta nesses autos circunscreve-se em definir de quem seria a competência para julgar crimes conexos a delito afeto à competência do tribunal do júri, doloso contra a vida, na hipótese em que se opera a desclassificação própria deste, na sessão de julgamento. Em primeiro lugar, cabe mencionar que essa corte firmou orientação no sentido de que, operada a desclassificação própria do delito doloso contra a vida pelo conselho de sentença, ou seja, pelos jurados, caberá ao juiz presidente julgar este crime. Qual crime? O crime desclassificado. Você vê que o ministro ele está analisando a situação por etapas. No primeiro momento, ele está falando só da desclassificação, purinha. E, para isso, ele cita um exemplo. Olha lá, habeas corpus, júri, desclassificação própria. Competência plena do juiz singular. Inexistência de vinculação com a imputação típica. Condenação, possibilidade. Réu se defende dos fatos. A considerar o teor do pronunciamento do conselho de sentença, em sede de desclassificação própria, que tão somente exclui o caso de competência do tribunal do júri, o julgamento da causa passou à livre disposição do procedimento comum, sendo o juiz singular gestor da conclusão dali operada. Nessa linha, o juiz presidente tem competência, nos termos do artigo 492, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, para solver a discussão factual e aplicar o melhor enquadramento do dispositivo penal, não cabendo alegar-se nulidade do documento, é isso? A nulidade do documento deve ser 6.065/57/93, inteiro teor do acordo, site, certificado da justiça, tal, página 4, Superior Tribunal de Justiça, por conta da inexistência na denúncia de nova capitulação. Ademais, é entendimento desse tribunal que o réu não se defende da capitulação, mas sim dos fatos imputados. Então, vejam vocês, neste julgado aqui citado pelo ministro Félix Fischer a título de exemplo, esse julgado citado por ele a título de exemplo, demonstrando que a competência passa a ser do juiz presidente, aqui ele não está falando nem de conexão. No julgado citado por ele faz referência, o julgado citado por ele faz referência a apenas um crime, a apenas um delito. Somente o delito doloso contra a vida, não fala de conexão. E aí ele dá sequência no seu entendimento. Daí poderia surgir a pergunta, e se nestes casos houvesse crimes a ele conexos? E ele mesmo responde, também seriam eles atraídos para a competência do juiz presidente, ou remanesceriam na competência do tribunal do júri? Creio deva ser a resposta positiva em relação à primeira indagação. Isto porque não vejo razão para se manter na competência do júri, pois, se o crime que motivou a determinação da competência do tribunal do júri não será mais por ele julgado, tendo em vista a desclassificação própria operada, não haveria razão ainda maior para os delitos conexos. Então vejam vocês, primeiro ele indicou um fato, e neste fato havia simplesmente o crime doloso contra a vida. O crime doloso contra a vida foi desclassificado, deixou de ser doloso contra a vida. Qual foi a consequência no exemplo por ele citado? Foi para o presidente do tribunal que julgou o fato. Segundo exemplo, que é este aqui objeto do habeas corpus, e é este que ele fez referência nessa parte do julgado que eu acabei de ler para vocês. Ele interrompeu, o júri desclassificou o doloso contra a vida. Restam os crimes conexos. Qual o entendimento que ele já adiantou aqui? Que o juiz presidente passa a ser competente não só para o crime que foi desclassificado, como também para os crimes conexos. Nesse sentido, é o entendimento do pretório Celso. E aí ele já está citando aqui, julgamento do Supremo Tribunal Federal. Habeas corpus, crime contra a vida e infrações penais conexas. Lei 6368, artigo 12 e 18,
Aqui é a Lei 6368, é a antiga Lei de Drogas. Desclassificação pelo Tribunal do Júri do delito de homicídio doloso, forma tentada para lesões corporais. Competência do juiz-presidente do Tribunal do Júri para julgar tanto o delito resultante da desclassificação quanto as infrações penais conexas, pedido indeferido. Vejam vocês, então, esse aqui já é um julgado que o Félix Fischer trouxe para fundamentar a sua decisão. Agora, no primeiro momento, ele trouxe um julgado onde só tinha o doloso contra a vida. Agora, ele traz um segundo julgado para fundamentar a sua decisão. Dessa vez, um julgado do Supremo Tribunal Federal. A competência penal do júri possui extração constitucional, entendendo-se, ante o caráter absoluto de que se reveste e por efeito da vis atrativa que exerce, as infrações penais conexas aos crimes dolosos contra a vida, ou seja, atrai a competência. No caso aqui, inicialmente, neste mesmo exemplinho, nós temos uma tentativa de homicídio e crime de tráfico. Atraiu o tráfico por causa da tentativa de homicídio. Desclassificado, no entanto, pelo conselho de sentença o crime doloso contra a vida, para o outro ilícito penal incluído na esfera de atribuições jurisdicionais do magistrado singular, cessa, em tal caso, a competência do júri, incumbindo ao seu presidente o poder de julgar tanto o delito resultante da desclassificação, mais uma vez nesse exemplo aqui era tentativa de homicídio, reduziu para lesão corporal, não é isso? E aí eu abro um parênteses. O nosso caso principal aqui, que é o do habeas corpus, nós tínhamos uma tentativa de homicídio, de tentativa de homicídio nós caímos para disparo de arma de fogo. É óbvio que não teve lesão. Aqui nesse exemplo do STF, não, nós tínhamos uma tentativa de homicídio e caímos para lesão corporal. Então nós tivemos a lesão, né? Aqui pelo julgado não dá nem para a gente saber se essa lesão foi ocasionada por meio de arma de fogo. Desclassificação contra as infrações penais que, ratione conexas, foram submetidas ao Tribunal Popular, mesmo que se cuide de crime de tráfico de entorpecentes ou simples contravenção penal. Está vendo que interessante? E a observação feita aí pelo ministro, pelo Supremo, ministro Celso de Mello, ele fala que o crime conexo, seja ele um tráfico de entorpecentes, que é um crime gravíssimo, seja ele uma mera contravenção penal, a partir do momento em que o júri, que é uma infração, né, irrelevante, a partir do momento em que o plenário do júri desclassificou o crime doloso contra a vida conexo, ele se tornou incompetente para análise de qualquer outro delito. De qualquer outro delito. Ainda no relator, ainda no voto do ministro Félix Fischer. O magistério doutrinário, e aí ele cita o Pacelli, cita Hermínio Alberto Marques, cita Heráclito Antônio Mocin, isso, reforça a tese de que nessas hipóteses, os documentos, que é o julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, conexos, seguirão o destino do delito desclassificado, ou seja, julgados também pelo magistrado presidente do Tribunal do Júri. Ante o exposto, denego a ordem. Então, vejam vocês, ele citou, e aí nós estamos aqui, ainda estamos com tempo, nós estamos citando, eu estou trazendo para vocês a argumentação do ministro. Primeiro ele foi lá, citou um julgado do próprio STJ, onde tinha a desclassificação, tínhamos apenas o crime doloso contra a vida, houve a desclassificação e passou a ser de competência do juiz-presidente. Depois ele trouxe um segundo julgado, esse segundo julgado já do Supremo Tribunal Federal, onde o ministro Celso de Mello tinha um crime doloso contra a vida, que era uma tentativa de homicídio, e tráfico de drogas, a antiga lei de drogas, 6368. O ministro entendeu que, desclassificado o crime de tentativa de homicídio para
para lesão corporal. O júri deixava de ser competente tanto para a condenação por lesão quanto para o tráfico de drogas, neste caso. E além dessa argumentação jurisprudencial que o ministro Félix Fischer trouxe no seu próprio julgado, ele se socorreu de 2 outros julgados, um do STJ e um do STF, ele ainda trouxe argumentação doutrinária. Ele ainda citou, tá aí, o Pacelli, o Hermínio Alberto, o Heráclito Antônio, e todos eles indicam os crimes conexos seguirão destino do delito classificado, ou seja, serão julgados também pelo magistrado presidente do Tribunal do Júri. Certidão de julgamento, está lá ao final, a 5ª turma, número de processo, número de origem, data de julgado, relator o ministro Félix Fischer, nós já sabemos, presidente da sessão Arnaldo Esteves, a subprocuradora que atuou no processo no STJ, Áurea Maria Teovina. Vejam vocês que interessante, que atuou a subprocuradora-geral da República, autuação impetrante, o Ministério Público, foi o Rio de Janeiro, Ministério Público do Rio de Janeiro, impetrado, 2ª Câmara Tribunal do Estado do Rio de Janeiro, paciente, o Agnaldo, assunto crimes contra os costumes, né, o estupro, e, no caso aqui, houve desclassificação para disparo de arma de fogo. Impetrante, autuação impetrante, Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, 2ª Câmara Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, foi o impetrado. O paciente, mais uma vez, é o Agnaldo, foi em função dele que foi proposta foi impetrado o habeas corpus. Certidão do julgamento, certifica-se que a Igreja 5ª Turma, ao apreciar o processo em epígrafe, na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão: a turma, por unanimidade, denegou a ordem. Os ministros Laurita Vaz e Arnaldo Esteves votaram com o ministro relator, o relator foi Félix Fischer, ausente justificadamente o ministro Gilson Dipp. Vejam vocês aqui que interessante. Deixa eu sair fora disso aqui. Vejam só para vocês verem que interessante. Nós tivemos aí esse julgado, a particularidade aqui, nós tivemos uma condenação. Nessa condenação, a pessoa foi julgada pelo juiz-presidente, pelo juiz-presidente. O juiz-presidente do Tribunal do Júri condenou a pessoa. Primeiro o júri desclassificou de tentativa para disparo de arma de fogo, não é isso? De tentativa para disparo. Então, ele se tornou incompetente. Aí o juiz-presidente do júri, só para vocês verem a sistemática, o juiz-presidente do júri julgou o disparo e julgou o estupro e a tentativa de estupro. Beleza? O Ministério Público muito provavelmente recorreu, entendendo que ele não era competente para o julgamento dos crimes conexos. O que a 5ª Turma do Rio de Janeiro fez? Não foi ela que foi a recorrida? Vamos lá em cima de novo, lá no Principinho. Não foi a 2ª Câmara Criminal do Rio, Tribunal de Justiça? Não foi a 2ª Câmara do Tribunal de Justiça que foi recorrida? Então, olha lá. Primeiro foi lá no Duque de Caxias, no interior. O Tribunal do Júri desclassificou. Chegou no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Chegou no Tribunal de Justiça Chegou no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Muito provavelmente o Ministério Público recorreu usando deste mesmo fundamento de que o juiz presidente do Tribunal do Júri não era competente. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por meio da sua, vamos lá de novo, o
o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por meio da sua segunda Câmara Criminal, reafirmou que o juiz de direito, presidente do Tribunal do Júri, é competente para o julgamento do crime desclassificado e dos crimes conexos. O que o Ministério Público, que já tinha recorrido da decisão do Tribunal do Júri, o que ele fez? Não satisfeito com esse novo julgamento, ele impetrou um habeas corpus, o promotor de justiça, o Ministério Público, impetrou um habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça contra a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que confirmou a decisão do juiz presidente do Tribunal do Júri. Não satisfeito, ele interpôs ele impetrou o habeas corpus e lá no Superior Tribunal de Justiça, como nós já acabamos de ver, a ordem foi denegada. Ou seja, o STJ entendeu que o Ministério Público não estava com a razão, que, de fato, quem estava com a razão era o juiz de direito lá da primeira instância, que, ao ter o conselho de sentença desclassificado o delito, o próprio juiz de direito julgou o crime doloso, julgou o disparo de arma de fogo e julgou o estupro e a tentativa de estupro. Tranquilo? Basicamente, gente, esses são pontos importantes para que a gente possa analisar um julgado. Vocês vejam o tanto de informação, vocês viram que isso é um julgado, não é um julgado grande, mas o tanto de informação que a gente pode extrair desse julgado. Esse aqui trata-se de uma desclassificação. O outro vocês vão ver que trata de suspensão condicional do processo. Suspensão condicional do processo é aplicada no Tribunal do Júri. O outro julgado que dá para o trabalho de vocês. Mas, enfim, gente, a ideia realmente era só mostrar para vocês como é que a gente faz a análise do julgado, o tanto de informação que você pode extrair de um julgado, informação não só referente a... informação referente não só... Espera aí, só um tiquinho para eu ver o negócio aqui, porque tem um troço que está me consumindo. Informação referente não só ao que você está objetivando mesmo, não só o que você está objetivando mesmo, mas também informações outras. Informações outras que você extrai. Os julgados, eles são muito ricos. Eles são muito ricos. Sabia que eu não estava doido, pô. Eu sabia que eu não estava doido. Falei, gente, Lei 9.437. Aqui, ó. Parte legal aqui, gente. Eu sabia que eu não estava doido, pô. Falei, ué, no julgado lá está 9.400. O julgado, ele atende muito bem o nosso propósito. O nosso propósito era simplesmente falar de desclassificação, correto? Mas o julgado, ele cita 9.437, a lei, e aquela lei é a lei anterior de armas, o novo Estatuto de Desarmamento. Eu sabia que eu não estava doido. O novo Estatuto de Desarmamento é a lei 10.826. 10.826. E o disparo de arma de fogo, aqui, ele está no artigo 15. O delito continua a existir da mesma forma. Aqui ele está no artigo 15. Disparar arma de fogo, acionar munição em lugar habitado ou suas adjacências em via pública em direção a ela, desde que essa conduta não tenha a finalidade de praticar outro crime. Pena de 2 a 4 anos. Sabia que eu não estava doido. No celular aqui, olhando rapidinho, celular é ruim de consultar. Eu não vi, não. Hoje nós temos o Estatuto de Desarmamento, ele é outro. O disparo de arma de fogo, ele está no novo Estatuto de Desarmamento, que não é a Lei 9.437. Mas, enfim, queria só esclarecer isso para depois não falar que eu estou doido. Um dos flagrantes que a gente fez essa semana teve apreensão de arma, Estatuto de Desarmamento.
Então é isso, gente. A ideia realmente era só passar para vocês uma ideia de como a gente pode fazer uma leitura, extrair informações de um julgado. Alguma dúvida, algum questionamento, alguma observação? Nenhuma observação? Então nós ficamos por aqui. Nós ficamos por aqui e eu coloquei lá o trabalho já lá na plataforma para até dia domingo, encaminhando o trabalho até dia domingo, está ótimo. A análise é de um outro julgado, como eu falei para vocês, é julgado também do júri, só que lá é um julgado do júri, enfim, é um julgado do júri, só que lá, nesse outro caso, o que nós temos é que fala-se de suspensão condicional do processo. Mas também teve desclassificação pelo júri, beleza? Boa noite para vocês. Até a semana que vem.